Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 8 de junho. Eu sou Thaís Herédia e conto com vocês hoje para me fazer companhia. Vamos juntos saber o que está acontecendo na economia, no Brasil e no mundo. Minha gente, aqui o desejo de controlar os preços dos combustíveis faz parte do repertório político brasileiro há muitos anos. Mas vamos olhar para o que está acontecendo no contexto atual, porque ele acabou ganhando status de pauta número 1 do país. Na verdade, pauta número 1 do mundo inteiro, né? Não necessariamente controlar os preços, porque muitos países, muitos governantes já sabem que esse negócio não dá certo, mas de alguma forma tentar amenizar o choque de custos para as famílias, para os trabalhadores. No podcast de hoje, eu quero dividir com vocês o cronograma que mostra o seguinte: a investida do governo Bolsonaro e do atual Congresso Nacional começou há mais de um ano. Primeiro evento de, o governo vai tentar controlar preços, aconteceu em março do ano passado, com a demissão de Roberto Castello Branco da presidência da Petrobras. Vocês vão se lembrar. A Petrobras anunciou um aumento de preços do diesel. Naquele momento, em março do ano passado, o barril do petróleo estava subindo rapidamente, mas estava cotado a $70. E ainda assim, já provocava ali reação, por exemplo, dos caminhoneiros e tudo mais. E aí, o presidente Bolsonaro, na tentativa de passar um primeiro recado para dizer não vai acontecer mais isso, demitiu Roberto Castello Branco. Pois bem, de março do ano passado para cá, o petróleo engatou numa alta absurda. 2 presidentes da Petrobras, depois de Castello Branco, já foram demitidos e o próximo está esperando para assumir, já que José Mauro Coelho, que está lá, já foi demitido pelo presidente, e Caio Paes de Andrade ainda não foi aprovado para assumir a companhia. E o barril do petróleo está quanto? $120. Imagina que o problema começou quando o barril estava em 70 e agora está em $120. Então eu quero dividir com vocês esse cronograma das iniciativas e que inclui, em algum momento, o Congresso Nacional, que passa a ter uma agenda muito mais atuante, fica muito mais vocal, é só acompanhar aí o que tem dito o presidente da Câmara, Arthur Lira, que a frustração com o insucesso de muitas medidas que foram tomadas desde o ano passado acabou promovendo essa corrida em Brasília e uma busca por uma solução muito rápida, mas que tem uma cara que pode ter efeitos mais drásticos no médio e no longo prazo. Mas o objetivo continua o mesmo. Eles precisam convencer a sociedade de que agora vai dar certo. Nós vamos tomar aqui um monte de medidas, vamos mexer para valer na Constituição, que, aliás, mexer na Constituição virou bolinho perto do desafio de não perder o palanque das campanhas eleitorais para a inflação. Então, bora mexer na Constituição, minha gente. É a xepa das PECs. Vamos fazer o seguinte, vamos por partes, como faria Jack. Vamos começar falando do que está agora na pauta. Já a gente olha o cronograma. Agora, o que está na pauta é a votação do projeto no Senado. Estou falando aqui do projeto de lei 18, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está agora sob a relatoria do senador Fernando Bezerra, e é aquele que impõe um limite de 17% do ICMS para incidir sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes coletivos. Pois bem, na Câmara dos Deputados, a coisa veio que nem um trator hipersônico, passou muito rápido. No Senado, a banda toca em outro ritmo, ali tá mais para bossa nova do que para rave de música eletrônica. E no Senado, Rodrigo Pacheco tem dito o seguinte, não dá para fazer essas mudanças sem ouvir os governadores, que afinal de contas, inclusive, o Senado é a casa dos governadores, né? É a casa federativa. Portanto, o Rodrigo Pacheco está dizendo, calma lá, amigão, eu também tenho pressa, mas eu não vou fazer sem ouvir os governadores. Então, Fernando Bezerra e Rodrigo Pacheco vão se encontrar hoje com os governadores para fazer essa discussão. Havia uma expectativa de que o parecer de Fernando Bezerra seria apresentado ontem, terça não foi, que seria apresentado hoje, dificilmente será, porque tem reunião o dia inteiro. O compromisso dele é de apresentar o seu relatório até amanhã e votar em plenário
plenário já na próxima segunda. Nós estamos naquela última janela do Congresso Nacional, antes do chamado recesso branco, que é esse recesso de meio de ano que acontece e que o Congresso Nacional não vota nada. A diferença desse ano é que tem eleições, né? E as campanhas começam em agosto. Então, é aquele período em que o Congresso Nacional dá aquela esvaziada básica, né? Não só na segunda e na sexta, mas a semana inteira. Então, tem essa janela aí de oportunidade para aprovar logo esse projeto de lei e as PECs todas que estão aparecendo para lidar com o aumento dos preços. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no calendário? Vamos voltar lá para março de 2021. Roberto Castelo Branco, demitido da Petrobras, como eu disse agora há pouco. No mesmo mês, o governo Bolsonaro anunciou a isenção do PIS e da COFINS para o diesel e para o gás de cozinha. E aqui começou também a discussão e o ataque aos governos estaduais pela redução do ICMS. Olha o tamanho do peso do ICMS no preço dos combustíveis. Começou ali, naquele período. Vamos para uma janela bem grande agora de meses, porque entre março e outubro do ano passado, ficou a discussão sobre o que fazer com o ICMS. Várias propostas foram aparecendo, nenhuma delas encaminhou direito, a não ser uma que foi aprovada em outubro do ano passado, que é aquela que fixou o valor para a incidência do ICMS em todos os estados para os combustíveis. Ao mesmo tempo, os estados, querendo dar uma resposta, também anunciaram o congelamento da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Então, já era uma medida que passaria a valer o congelamento, enquanto a Câmara dos Deputados aprovava a lei desse valor fixo para a incidência do ICMS. Em novembro do ano passado, o governo colocou em prática um projeto também aprovado no Congresso Nacional, o Vale Gás, uma distribuição, uma ajuda de custo para famílias mais vulneráveis comprarem o gás de cozinha. Vamos pular de novembro do ano passado para março deste ano. Silvio Luna, que já vinha sendo pressionado, passou a adotar um discurso de proteção à Petrobras, proteção à governança da Petrobras, general, escolhido pelo presidente Bolsonaro, pelo ex-ministro agora de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegou com um discurso de pera lá, vamos ver o que dá para fazer, e 2 meses depois na cadeira percebeu que não dava para mudar a política de preços e não dava para detonar a governança da Petrobras. Então, pulamos já de novembro do ano passado para março desse ano. Nesse intervalo, discurso político atrás do outro. Pois bem, chegamos em março, demissão de Silvio Luna da Petrobras, o Senado aprova um projeto que cria aquela banda de flutuação de preços para os combustíveis e também a criação de um fundo de estabilização, que seria alimentado por dividendos da Petrobras, para ajudar nessa equalização de preços. E o Senado acabou aprovando o valor fixo do ICMS, aquele que tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Vamos para abril deste ano. Posse de José Mauro Coelho na Petrobras. Novo conselho. O governo, na tentativa de amenizar o choque de preços, resolve reduzir o IPI para vários produtos, uma redução geral, imposto sobre produtos industrializados. Também na tentativa de segurar o repasse de custos que a indústria brasileira vinha sofrendo por tudo que está acontecendo lá fora. Maio de 2022. Começamos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, acatando um pedido do governo federal para suspender o valor fixo de ICMS, porque os governadores tinham feito lá um valor alto e aberto a possibilidade de cada um aplicar o desconto que quisesse. No final das contas, ficou como era antes, não promoveu nenhuma queda dos combustíveis. O André Mendonça tomou essa decisão e percebeu que deu um tiro no pé, que ia promover a alta dos preços em vários estados. E essa discussão começou e acabou até numa audiência de conciliação promovida pelo André Mendonça. Então vejam que é o seguinte, nós começamos a falar de demissão do presidente da Petrobras, depois fomos para o Congresso Nacional e agora já estamos falando da participação do STF nesse processo todo. A Câmara dos Deputados, agora no mês de maio, aprova rapidamente a limitação do ICMS e o caráter de essencialidade para combustíveis, energia e transportes públicos mais telecomunicações, limitando em 17% a alíquota do ICMS para esses 4 bens
e produtos e dizendo, olha, tem que ser rápido para passar a valer ainda este ano. Em maio também, minha gente, demissão do ministro Bento Albuquerque, demissão de José Mauro Coelho 40 dias depois de assumir a Petrobras e uma nova rodada de redução de imposto, dessa vez dos impostos de importação sobre vários produtos, aço e também sobre vários alimentos, de novo, o mesmo objetivo de tentar amenizar os preços. Pulamos para junho, que é este mês agora. Vocês entendem que da virada do ano para cá, a intensidade das medidas duplicou, triplicou, quintuplicou? Vamos ver o que aconteceu este mês. O governo propondo isenção para a gasolina e para o etanol dos impostos federais, pedindo para os estados zerarem o ICMS do diesel e do gás e dizendo, escuta, vou compensar do zero aqueles 17 que precisam ser aprovados. Essa promessa de compensação e que os estados estão dizendo, amigão, não vai rolar porque a nossa perda é de entre 80 bilhões e 100 bilhões de reais em um ano e o governo está dizendo que vai compensar entre 25 e 30 bi. Então, a conta não está batendo. E aí surgem duas novas PECs. A PEC dos combustíveis, que autoriza o governo a gastar, liberar teto de gastos, liberar a lei de responsabilidade fiscal e por aí vai. Ontem, terça-feira, quando a gente ainda estava tentando entender o que pode vir a ser dessa PEC dos combustíveis, porque os detalhes não sabemos, o ministro Paulo Guedes não falou, mas a gente compreendeu que aquele meme dele semana que vem está valendo para a PEC dos combustíveis. Então ontem surgiu uma outra PEC, a PEC do etanol, porque se deram conta que ao desonerar os combustíveis fósseis, o Congresso e o governo promoveriam uma perda de competitividade do biocombustível, do etanol aqui no Brasil. Então vamos fazer uma PEC, vamos mudar na Constituição, vamos mexer na Constituição, minha gente. Vamos mudar também a Constituição para garantir competitividade do etanol. E a Câmara aprovando a transparência no preço dos combustíveis, um projeto que estava lá, que tinha um artigo perigosíssimo que dizia assim, olha, a Petrobras vai ter que calcular o seu preço levando em conta apenas os custos com a moeda nacional. Eita, ferrou, porque o petróleo é comprado de acordo com a moeda lá fora, né? Levando em consideração o câmbio e o preço do barril. A coisa não fechou. E por último, um projeto também aprovado na terça-feira, na noite de ontem, garantindo o ressarcimento, o retorno dos impostos que foram pagos indevidamente da conta de energia, e agora vai para a sanção presidencial, já tinha passado no Senado, na Câmara, e agora está nas mãos da Agência Nacional de Energia Elétrica entender como vai ser esse processo daquele crédito tributário de 50 bilhões que as distribuidoras têm direito, e o Congresso Nacional disse, amigão, tem que devolver tudo para os consumidores que pagaram errado, e isso pode acontecer numa redução de tarifa de reajustes, mas também não sabemos. Então, meus caros, falei mais que a mulher do Yakult para dividir com vocês e me acompanharem nesse processo, nesse longo processo de um ano para cá, e entender como aconteceu esse avanço do governo e do Congresso nessa tentativa de controlar preços. Nós tivemos hoje no Money a participação da Juliana Damasceno, da Tendências Consultoria, e ela faz uma leitura sobre essas medidas. Vamos ouvir. O que a gente tem visto recentemente são medidas que, de certa forma, ferem os princípios de soluções que são mais inteligentes. A gente sabe que no momento como esse a decisão vai ser difícil, a gente vai ter alguma coisa para sacrificar, mas acaba que a gente precisa pensar de forma mais inteligente justamente porque os recursos, a gente sabe, a gente está num momento de restrição orçamentária, a gente vem passando por alguns resultados fiscais mais positivos, mas eles refletem muito mais uma conjuntura mais positiva do que de fato uma melhora estrutural das nossas contas. Então a gente tem debatido muito como que a gente consegue suavizar o preço do combustível na ponta, lá na bomba, mas a gente tem tomado medidas, como por exemplo essas questões de desonerações de impostos, ou então de corte de alíquota, que podem não necessariamente chegar na bomba para o consumidor. Seja porque existe todo um amortecimento, uma cadeia de amortecimento até esse preço final, seja porque a gente vai ter, com essa política de preço da Petrobras, que é a política de paridade internacional, outros fatores de pressão que não são controláveis por a gente, são choques externos, como, por exemplo, a questão do câmbio. Eu vou trazer aqui um outro pedaço da nossa entrevista com a Juliana Damasceno, em que ela chama atenção para uma coisa que nós já tratamos aqui, tanto no podcast quanto no programa na TV, como é difícil, né, voltar atrás, tirar políticas e medidas que foram adotadas ali do ponto de vista conjuntural e que depois vivem para o resto da vida, especialmente os benefícios tributários, os gastos tributários. Se você acompanha a gente há mais tempo, você vai se lembrar que a gente acabou de trazer o tamanho desse custo aqui, tanto para o governo federal quanto para os estados. E essa tentativa de tentar controlar os preços ou de segurar as coisas agora a qualquer custo, não é a qualquer custo. O custo vai chegar, vamos ouvir
a Juliana. Esse é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil. O Brasil não é, na verdade, o único azarado aí. A inflação global tem atingido diversos países e todos eles, se a gente for ver, estão tomando medidas mais ou menos nessa direção, de corte de impostos ou de algum benefício mais focalizado, e é essa a minha defesa de diversos outros economistas. Quando a gente tem pouco dinheiro, e aí a gente pode fazer uma analogia com o que a gente geralmente vê em casa, a gente precisa gastar com aquilo que mais importa, com aquilo que tem mais retorno. E nesse caso, colocar em prática um benefício focalizado que atenda mais diretamente aqueles que são mais afetados, que estão mais vulneráveis nesse cenário inflacionário, seria muito mais vantajoso do ponto de vista estratégico. Então, por exemplo, um benefício direcionado a um vale-gás mais amplo, que conseguisse atingir mais população mais pobre, ou então um voucher para aqueles que usam transporte como seu meio de trabalho, como, por exemplo, os motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, ou então até para os próprios beneficiários do Auxílio Brasil, um tipo de ticket temporário, né, um subsídio temporário de forma transparente. Esse é o grande ponto, Thaís. A gente tem péssimo hábito no Brasil de colocar em prática benefícios tributários e ter dificuldade na hora de retirá-los. A gente vê isso, por exemplo, com a desoneração da folha, que ano após ano a gente discute se a gente vai encerrar ou não e a gente não consegue, porque foram setores que se acostumaram a essa carga tributária mais baixa e hoje em dia, se você retira esse incentivo tributário, você acaba condenando diversos setores, principalmente o setor de serviços, que é muito intensivo em mão de obra, à falência. Então a gente precisa fazer isso de forma planejada e pensando no longo prazo. Tirar imposto, cortar imposto, nesse momento, suaviza o preço de forma limitada e apenas no curto prazo. A gente poderia estar fazendo decisões mais inteligentes. Bom, vocês sabem que nós vamos continuar falando disso aqui, né? Vamos dar uma pinceladinha aqui em Eletrobras, lembrando que hoje, quarta-feira, 8 de junho, último dia para a reserva das ações, para quem quiser comprá-las com o fundo de garantia ou não, mas se quiser usar o fundo de garantia, pode usar entre R$200 e até metade do saldo das contas. O aplicativo do FGTS ajuda nesse processo, se você tiver interesse, se liga porque é até às 12 horas. Se você ouviu esse podcast depois do meio-dia, fica só a lembrança do prazo que você perdeu, mas era importante dizer isso aqui. Vamos dar uma olhada para o que está acontecendo nos mercados. As bolsas da Europa e dos Estados Unidos abriram em queda. Aqui tem algumas informações importantes que foram liberadas ao longo da manhã lá fora, com o fuso horário para quem acordou mais cedo. Primeira delas, a produção industrial na Alemanha. Cresceu menos do que o esperado em abril, não repôs a perda de mais de 3,5% de março e gera, de novo, a preocupação de uma perda de ritmo da atividade econômica da Alemanha, que é o carro-chefe da economia europeia. O PIB da zona do euro do primeiro trimestre, na sua última revisão, cresceu 0,6% na comparação com o último trimestre do ano passado. O resultado veio acima do esperado pelos analistas. Em termos anuais, na comparação anual, o PIB europeu do primeiro tri teve um avanço de quase 5,5%, também um bocadinho acima do esperado. Aqui tem uma informação importante, porque assim, a leitura do cenário entre a atividade econômica, a inflação, como lidar com isso, ela realmente está muito complicada, né? Está difícil encontrar ali um meio termo e o preço dos ativos, a volatilidade tem mostrado isso. Então, ontem, por exemplo, terça-feira, dia de ganhos em Wall Street. A Ásia aproveitou o dia de ganhos ontem e fechou positivo. Hoje já está acontecendo diferente. O dia abriu com uma coisa mais negativa, vamos ver como vai andar. A volatilidade tem feito isso, uma manhã péssima, uma tarde ótima e um final de mercado pela metade ou na estabilidade. Então, não dá para ter bola de cristal e nem se atrever a fazer isso. Mais uma notícia importante aqui para a economia: a OCDE divulgou a sua revisão para expectativa de crescimento lá fora e aqui também no Brasil. Lá fora houve uma redução dos 4,5% que ela esperava até no último relatório de dezembro do ano passado para 3%. Então a economia global perdendo bastante força, crescendo 3% é a expectativa da OCDE. Também reduziu a expectativa de crescimento para o ano que vem de 3,2%
para 2,8%. A OCDE tem uma preocupação de como a inflação vai acabar se sobrepondo e pressionando os bancos centrais a tomarem decisões mais radicais e mais tempestivas para lidar com o choque de preços. Aqui para o Brasil, a OCDE foi bem radical, viu? Num movimento diferente do que está acontecendo aqui dentro, porque ela esperava uma alta de 1,2% e agora está esperando de 0,6% para 2022. Então ela está indo no movimento contrário, ela já esperava um crescimento maior e agora espera metade do que ela esperava, 0,6%. Ela acha que, segundo semestre, com as incertezas das eleições, consumidores e investidores vão dar uma parada estratégica nas suas decisões. Para o ano que vem, ela também reduziu a previsão, estava bem otimista, acima de 2% e agora de 1,4%. A OCDE parece estar um pouco atrasada aqui, como ela faz relatórios trimestrais, né? A última previsão foi em dezembro, então talvez demore um pouco para ela fazer uma revisão, por exemplo, no mesmo caminho que estão fazendo os economistas brasileiros para 2023. De qualquer forma, como eu disse há pouco, a leitura desse cenário não está nada fácil. O dólar tem sido um bom termômetro do que está acontecendo no mercado. A Cristiane Quartaroli, que é economista do banco Orinvest, ela fala um pouco desse comportamento do câmbio e o que está acontecendo, por que a moeda brasileira está se descolando, inclusive, da desvalorização do dólar lá fora. Vamos ouvir. O real foi uma das moedas emergentes que mais se depreciou hoje, então está destoando aí em relação às demais moedas emergentes, possivelmente por conta dessas incertezas fiscais que essas medidas geram, né? Embora as medidas elas possam ter aí um impacto positivo na inflação ainda neste ano, elas podem também contribuir para piorar o quadro fiscal, que já está bastante desgastado. Então, eu acho que a grande preocupação do mercado e dos investidores é essa. Turma, o CNN Money vai ficando por aqui, prestando atenção, óbvio, em todo o debate envolvendo o ICMS, controle de preços e tudo mais. Tem pesquisa nova da Genial Quest na praça, antecipada com exclusividade aqui na CNN, mostrando a manutenção aí da polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. A programação da CNN Brasil vai te trazer todos esses dados ao longo do dia. Eu fico por aqui, amanhã estou de volta. Se cuidem, um beijo e até. Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.